através desse vídeo, eu venho mencionar o Brasil que eu quero. Primeiro eu venho falar sobre a greve dos caminhoneiros que houve agora recentemente. Então, acontece isso porque no Brasil não é como devia ser os meios de transporte. Os países desenvolvidos, o maior meio de transporte de carga e passageiro são os trens, através das ferrovias. Aqui no Brasil, as poucas ferrovias que tinha, a maioria foi destruída com o tempo, não foi conservada e não foi construído mais. Então no Brasil tinha muitas ferrovias para transportar carga e passageiro. Talvez não acontece isso, a guerra dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros. Porque um trem conduz às vezes uma máquina, 2, 3 ou 4 e vários vagões, carga que dá mais ou menos equivalente a 50 cargas de caminhão. Então seria muito importante dar incentivo às ferrovias, aumentar o número de ferrovias e conservar as que tem, porque reduzir os caminhões nas estradas ia deformar menos as rodovias, as BRs e as rodovias estaduais, no caso, porque os caminhões com grande carga destroem muito o asfalto, não aguenta o peso do asfalto. O asfalto é um material fraco e aí os caminhões pesados destroem, fica as buraqueiras nas estradas. Os governantes gastam muito dinheiro para conservar as rodovias. Então, se acontecesse isso, no caso, conservar e aumentar o número de ferrovia, seria muito melhor, o Brasil desenvolvia muito mais. Os países desenvolvidos, existe muito ferrovia para transportar carga e alimento, e aqui no Brasil não acontece isso. Como é que um país desse quer desenvolver? Outra coisa que eu venho falar também, o Brasil que eu quero, é sobre, no caso, esses crimes que acontecem de corrupção, de político e funcionário público. Mas não quero falar não só neles, em todos os crimes em geral de furtos e roubo que acontecem no Brasil. Então, principalmente os políticos, os funcionários públicos que cometem o crime, eles são processados e são presos, mas não demora muito tempo, estão soltos. E a dívida fica aí no prejuízo a nação, ou o estado, ou o município, ou qualquer um cidadão que é roubado pelos malfeitores da sociedade. Então seria importante que todos que cometem crime de furtos e roubo só saísse da cadeia, da prisão, quando pagasse toda a quantia que furtou. Senão, enquanto não pagasse, continuasse preso por toda a vida. E além do mais, se cometeu violência, respondesse o crime pela violência também. Mas se não cometeu violência, desde que pagasse toda a dívida que furtou, podia ganhar a liberdade, enquanto não recebesse a liberdade. Outra coisa que eu também quero falar é sobre o voto. Diz que no Brasil a democracia é um país democrático, mas a democracia no Brasil não é plena. Tem muita falha, porque quando se fala em votar, o voto é obrigatório. Se fosse democrático, o voto não era obrigatório, votaria se quiser, como país desenvolvido, como Estados Unidos e outros aí, não é obrigado o voto. E sobre a votação é assim, todo brasileiro é obrigado a votar, com exceção que é facultativo, para pessoa acima de 70 anos, o menor de 18, maior de 16, que é facultativo, e o analfabeto. Enquanto que os demais são obrigados a votar. Então a democracia não está plena. Outra coisa que eu quero falar também é sobre idioma. Seria muito importante para haver um intercâmbio comercial e cultural entre as nações, que houvesse um idioma universal. No caso aí, se dizer comandado pela ONU,
que a ONU surgiu após a Segunda Guerra Mundial, em 1948. Então, que houvesse um idioma mundial, que todos os países falassem esse idioma, no caso administrado pela ONU, isso é obrigatório, todos os países logo das séries iniciais do estudo, é aprender esse idioma da ONU. Seria dar o nome, o idioma universal ou idioma da ONU. Mas que não fosse desprezado o idioma, no caso aí a língua do país pátria. Cada país tem a sua língua, mas o idioma universal. Então seria muito importante que isso acontecesse. Então é uma das coisas que eu tenho que falar. Outra coisa também sobre a Constituição. A atual Constituição brasileira de 5 de outubro de 88 eu considero uma Constituição contraditória. No artigo 5º, inciso 1, tem as contradições. Diz que homens e mulheres têm direitos e obrigações iguais, mas só que eu discordo disso aí. Discordo sim da Constituição, porque não cumpre, conforme está lá no artigo 5º, inciso 1. Porque diz que homens e mulheres têm direitos e obrigações iguais. Eu concordo que deve ser isso mesmo. Eu acho que o homem e a mulher devem ter direitos e obrigações iguais. Só que na realidade não acontece. Você vê que a mulher não é obrigada a ser militar, enquanto que o homem é. Então que todos fossem obrigados ou que todos não fossem. Outra coisa também sobre a aposentadoria. Está assegurado na Constituição que o homem se aposenta com 65 anos, se ele contribui para o INSS, e a mulher com 60. Enquanto se é trabalhador rural, o homem é 60 e a mulher é 55. Enquanto se é aposentadoria especial, a mulher é 25 e o homem é 30. Então há anos de diferença aí. Então, para ser direitos ser iguais, todos se aposentassem com tudo a mesma idade. No caso, o homem se aposentasse com 65 e a mulher também. Tanto, eu sou de acordo que fosse 65, tanto o homem como a mulher, como contribuinte, como trabalhador rural. Enquanto por tempo de serviço, a mulher e o homem fossem com 30 anos. E a aposentadoria, isso é, aposentadoria especial, fosse com 30 anos, homens e mulheres. E contribuição com 35 anos, homens e mulheres. Então seria uma coisa mais correta. Então faz a Constituição, foi muita cabeça para pensar e no fim ainda ter falhas. Essa Constituição atual brasileira, que é de 5 de outubro de 88, tem mais emenda que uma coxa de retalho. É muitas emendas, sem perfeição, sem devida perfeição. E sempre tem várias emendas surgindo mais. É isso que eu tenho a dizer, o Brasil que eu quero.